Deus. Bom dia, graça e paz. Para quem está fazendo discipulado, você pode subir, você vai ter uma aula maravilhosa. O professor já está te esperando lá em cima. Amém? Glória a Deus, você pode se sentar. Obrigado, pessoal. Que bom que estamos juntos. Amém? Começando a semana da melhor forma possível, né? Recebendo a palavra de Deus, estando com a nossa família da fé, e nesse culto de hoje, que é tão especial, que é o culto da família. Amém? Na verdade, todo encontro que nós temos, né, é um encontro de fato da família da fé, mas nós temos essa visão como igreja em investir mesmo nesse entendimento acerca de falar aquilo que Deus fala. Amém? Falar aquilo que Deus fala, é o que está no nosso coração. E a palavra de Deus, ela nos mostra o tanto que Deus se importa com família. Amém? Toda a Bíblia, toda a Escritura, você vai ver sendo construída com a ideia de formação de famílias. E como igreja, nós estamos cientes dessa verdade e da importância que a igreja tem em instruir de acordo com a palavra o que família tem de importante. Nós já começamos o ano tendo uma conferência, né, uma escola mesmo para homens e mulheres, ensinando o que a palavra de Deus diz e nos mostrando como viver da forma correta. Ao final de cada mês, o último culto, né, os últimos cultos, 2 últimos cultos, manhã e noite, nós dedicamos também um tempo para ensinar a respeito desse assunto, a respeito de família, algo relacionado a isso, e nós temos aprendido coisas que é capaz de trazer transformação na nossa vida hoje. Amém? É uma verdade para o seu dia a dia mesmo, uma mensagem que se você acolhe ela no coração, coloca ela em prática, você já vai começar a ter resultados hoje. E algumas coisas você vai poder ter a oportunidade de viver no seu futuro. Então, essas instruções que nós temos na palavra, né, quando nós recebemos ela, e ela vai nos ensinar sobre como ter um relacionamento melhor, sobre como administrar melhor a casa, como administrar melhor as emoções, os relacionamentos, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos um desafio quando nós somos expostos a uma verdade de como viver daqui para frente, que é como lidar com o nosso passado. Muitas famílias têm dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade, né? Eu vou trazer mais essa ênfase do aspecto familiar, mas isso envolve a vida em todos os aspectos. Acredite nisso, porque nós somos a construção, né, dessa história que a gente carrega. Então, muita gente tem dificuldade de avançar, mesmo tendo boas instruções hoje, porque há uma prisão no passado. E eu não estou falando sobre algo místico, né? Você não precisa voltar no seu passado, fazer algum tipo de regressão, para ver o que aconteceu. Talvez alguém na sua família fez alguma coisa lá. Nós não precisamos disso, amém? Nós estamos em Cristo e Ele já nos resgatou de toda a maldição. Amém? Algumas pessoas chegam a acreditar nisso, porque assim, se alguma coisa não está andando, vai ver foi alguma coisa que aconteceu lá no passado, com meu pai, com meu bisavô, mas nós estamos na família de Deus, amém? Então nós não temos que ficar presos ao nosso passado nesse sentido místico, mas de fato existe algo que permanece mesmo após essa nova vida em Cristo, que são as nossas lembranças, as nossas memórias, aquilo que aconteceu com a gente em algum tempo, né? O novo nascimento é algo que afeta o nosso espírito. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas antigas ficaram para trás de fato e tudo se fez novo. Mas é uma verdade que alcança primariamente ao nosso espírito. Mas a sua mente, ela precisa de renovação. Amém? Ela precisa ser transformada. E quando a gente pensa sobre essa questão da nossa mente, existem memórias, existem lembranças, talvez traumas, situações onde você foi machucado, ferido. Agora, olhar para a palavra de Deus vai nos mostrar um caminho seguro de como transformar essas palavras que a gente tem recebido hoje como uma realidade que vai transformar a nossa vida de fato. Amém? Muitas pessoas, ao ouvir a palavra e estar sendo exposta a um ensinamento certo de como construir uma vida familiar, um casamento, um relacionamento pai e filho, um relacionamento entre irmãos,
a gente tem aquela sensação, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes, né? Onde eu estava, que eu não recebi essa palavra antes? Por que eu não tive o contato com essa verdade antes? Mas Deus não tem interesse que você fique preso e apegado ao seu passado. Existe uma nova realidade de vida no Senhor e você pode viver isso em Deus. Amém? Eu queria que você lesse a sua Bíblia junto comigo em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Esse texto fala a respeito da realidade da nova aliança em Cristo Jesus, a obra de Cristo, o que Ele fez por nós. Mas eu quero ler a partir do versículo 14, que está escrito assim, Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu quero destacar isso com vocês. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais a necessidade de sacrifício por eles. Então, o que ele está dizendo aqui, a respeito de Jesus ter feito um único sacrifício, e através desse único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Jesus fez uma obra completa, uma obra perfeita de aperfeiçoamento sobre aqueles que estão sendo santificados. Amém? Jesus resolveu o problema do pecado. Ele morreu na cruz por nós, Ele derramou o seu sangue em nosso favor. No entanto, a Bíblia diz que nós ainda estamos sendo santificados. Ou seja, nós fomos perdoados por Ele, mas Ele continua trabalhando na nossa vida. A Bíblia diz, essa é a aliança que o Senhor faria. Ele colocaria a lei dele dentro do nosso coração e escreveria essa lei na nossa mente, na nossa maneira de pensar. E o verso 17 que nós lemos fala, depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Veja, quando a gente pensa em família, em uma família saudável, uma família que funciona bem, é necessário que, para uma família saudável, existam nela relacionamentos saudáveis. Comunhão, intimidade, amor, amém? Há uma necessidade mesmo no ser humano, uma necessidade que é básica. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando apenas da necessidade de água, de alimento, de sustento. Há uma necessidade também em nós, que é uma necessidade emocional. Todo mundo tem uma necessidade de ser amado, de ser compreendido, acolhido, aceito. Isso é algo natural do ser humano. Você se sente mal quando você não tem essa base de apoio. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus declara coisas acerca de seus filhos. Amém? Se você olhar para Jesus, quando ele está para iniciar o seu ministério, e ele entra nas águas para ser batizado por João Batista, você vai ver uma declaração do Pai a respeito de Jesus. E alguém poderia pensar, será que Jesus não sabia disso? Né? Mas sabe, é necessário que como família, a gente fale à nossa família coisas que a gente pensa que eles saibam. Amém? Não é porque a sua família deveria saber que você a ama, que você não deve declarar o seu amor. Deus Pai disse a Jesus, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nós vemos essas expressões de amor sendo ministradas, e isso é necessário. Agora, quando na nossa construção familiar, alguma coisa não foi vivida dentro dos padrões da palavra de Deus, a compreensão de relacionamento, ela pode ficar meio que deturpada. A dificuldade de entregar algo que você não recebeu, né? Alguém que não foi amado, alguém que não foi aceito, acolhido, incentivado, fora de Cristo, fora da palavra, dificilmente essa pessoa vai conseguir compartilhar daquilo que ela não recebeu. Mas quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, Ele que é a referência e a base do que é o amor, Ele vai nos ensinar como os relacionamentos podem funcionar bem.
E uma das coisas que nós vamos aprender em Deus para um bom funcionamento de relacionamentos saudáveis é a visão do perdão. Amém? Nós só podemos ter um relacionamento com Deus porque nós fomos perdoados por Ele. Não existiria relacionamento da humanidade com Deus se não houvesse a redenção, a justificação, o perdão dos pecados. O relacionamento na antiga aliança entre homem e Deus não era um relacionamento perfeito. Embora houvesse, através dos sacrifícios, o perdão do pecado, a dívida da humanidade diante de Deus, ela continuava. Os sacrifícios que eram oferecidos, eles apontavam para uma redenção futura, que seria consumada através da obra de Jesus. Havia um perdão, mas a dívida permanecia. Mas Deus, ele disse que faria uma nova aliança. E como funcionaria essa nova aliança? Deus perdoaria os nossos pecados e ele diz: eu não me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Nós vamos relacionar isso com o contexto de família, mas vamos olhar para Deus primeiro como esse exemplo de perdão e de como lidar com o perdão, como o perdão deve ter uma operação prática na nossa vida. Pense em alguém que perdoou, eu digo eu perdoo, mas o tempo todo eu faço questão de ficar mencionando a sua falha. Não, está tudo bem, eu te perdoei, mas semana passada você fez aquilo comigo. Semana passada ainda é bem recente, né? Ano passado, há 10 anos atrás, você errou, você esqueceu a data do nosso primeiro encontro, né? Você não dá atenção para mim. Aquele dia você falou de uma maneira estranha comigo. Não vai ter como ter um relacionamento bom se você vive preso no passado. E Deus vai nos mostrar que o relacionamento com Ele diz, a aliança que eu vou fazer com eles é, eu perdoo os seus pecados e eu não me lembrarei mais das suas iniquidades. Alguém poderia dizer, mas é muito difícil. Como eu vou apagar aquilo que o meu pai fez comigo de errado, a minha mãe? Como eu vou apagar aquilo que o meu marido fez, o meu filho, o meu familiar errou comigo? Não tem jeito, eu não consigo me esquecer. Agora, quando a gente olha para Deus, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você acha que Deus se esquece no sentido de não saber aquilo que aconteceu? Deus, ele está fora da ação, da linha do tempo. Deus, ele vê passado, presente e futuro o tempo todo. Amém? Deus, ele é um ser eterno. O fato de Deus dizer, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, não é que dá uma amnésia em Deus. Deus esqueceu no sentido assim, olha, isso... Não, Deus, ele não faz questão do seu passado. Da mesma forma, a Bíblia tem alguns momentos que ela diz assim, e o Senhor se lembrou daquela pessoa. Né? Você vai ver algumas ações de Deus assim, Deus não esquece. Essa é uma forma de tentar explicar um Deus que é maior do que aquilo que cabe no nosso entendimento. Amém? Mas a ação de Deus é, eu não levo mais em conta o seu passado. E o perdão precisa passar por esse processo, se a gente quiser ter avanço na nossa família. Eu perdoei, mas eu faço questão de a qualquer momento, a qualquer aparente erro ou falha, eu dizer, eu não confio mais em você, eu não quero me relacionar com você. Isso não vai dar para construir uma família saudável, porque todos nós temos um passado. E nesse passado é possível que tenha cometido erros, alguns mais, outros menos, mas a questão é, uma vez que eu decidi viver em família, se eu não compreender esse princípio tão básico da vida cristã, eu não vou conseguir construir um relacionamento que seja saudável. E não tem como desejar ter um relacionamento saudável com Deus, se eu não tenho um relacionamento saudável com o meu próximo. Quando as pessoas pedem para Jesus ajuda, me ensina a orar, há um trecho da oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, que Jesus vai dizer, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem devido. Perdoa as ofensas, como eu perdoo a quem me tem ofendido. A questão é, essa oração é apenas uma repetição que você está fazendo? Porque a ideia de Jesus não era tornar a oração do Pai Nosso uma oração de repetições. Na verdade, ele ensina isso e no início ele fala assim, olha, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições.
Como fazem os hipócritas? Eles pensam que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. Eles acham que é por repetir demais que a oração deles vai ser aceita. Então, a oração do Pai Nosso não é uma reza repetitiva para as nossas vidas. A gente precisa entender que Jesus está liberando princípios de como a oração funciona. Agora, pense bem, quantos de vocês, quantos de nós já oramos dizendo, Pai Nosso que estais nos céus, e chega um momento na nossa oração que eu digo, Pai, me perdoa como eu perdoo. Deixa eu te perguntar, você realmente deseja esse tipo de relacionamento com Deus? Que Deus te perdoe como você perdoa o seu próximo? Que todas as vezes que acontecer alguma coisa, Deus vai falar assim, olha, última vez, tá? Eu sei o que você fez. Eu sei o que aconteceu. Eu conheço as suas falhas. Eu conheço os seus erros. Eu até te perdoo, mas eu não confio mais em você. Muitas famílias não conseguem avançar, não é porque não está faltando instruções no presente, mas é porque não estão conseguindo resolver de vez aquilo que ficou no passado. E Deus disse, essa é a aliança que eu vou fazer com eles. Eu vou perdoar os pecados dele e eu não vou me lembrar mais das suas iniquidades. Assim, uma vez que esses pecados foram perdoados, não existe mais necessidade de sacrifício. Sabe, essa prisão do passado tem impedido famílias de crescerem, de viver uma vida melhor, um relacionamento melhor, porque estão presas em algo que já aconteceu. Então, o que eu faço? Precisa ser uma decisão de esquecimento. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo está falando de como era a sua vida antes de Cristo, e agora ele fala a respeito da nova vida que ele tem em Cristo. Filipenses 3, ele fala a respeito disso no versículo 13. Filipenses 3:13 está escrito assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me. É uma decisão que Paulo tinha quando ele olhava para o passado dele, de alguém que errou, que falhou, e até mesmo aquilo que antes ele considerava como lucro, aquilo que ele considerava como bom. Ele tomou uma decisão para a vida dele. Eu decido me esquecer do que ficou para trás. E o que eu faço? Eu vou prosseguir para um alvo. Se você vive preso naquilo que já aconteceu, você não vai conseguir avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida logo à frente. A solução da sua vida não está numa regressão de voltar no passado. A solução na sua vida está em olhar para aquilo que Cristo fez e andar dentro dessa realidade. Eu me esqueço, eu decido esquecer. Sabe, quando Paulo fala sobre isso, irmãos, você não acha que esse homem, pensamentos, memórias, lembranças das falhas que ele tinha cometido não voltavam sobre a vida dele? Pensamentos que às vezes atormentavam, porque no caso de Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele fazia as pessoas blasfemarem, ele fazia coisas terríveis com as pessoas. E agora ele está servindo a uma fé que antes ele perseguia. Certamente a consciência de um passado queria se levantar contra ele. Mas ele tomava uma decisão, eu decido esquecer daquela vida que eu tinha antes. Eu tenho um alvo agora. Sabe, na vida familiar também precisa ser assim. Uma vez que o perdão aconteceu, uma vez que você decidiu andar junto, você precisa tomar essa atitude de esquecer. E talvez você possa perguntar, mas como é que eu vou me esquecer e construir um relacionamento bom se a pessoa sempre erra? Eu acho que talvez Deus poderia dizer o mesmo para mim. Eu não sei com você, mas eu não atingi a perfeição. E às vezes bem recente, eu tenho descoberto coisas na minha vida que não precisa de melhora, precisa de mudança, precisa de morrer. E eu não estou falando isso para você, para criar uma empatia, na mensagem. Estou falando de uma realidade, de coisas que precisam de fato mudar. Mas ainda assim eu sei que durante todo esse tempo de vida, mesmo ainda não atingindo a perfeição, eu sei que eu tenho o amor de Deus, eu sei que eu tenho o cuidado de Deus, a graça de Deus operando na minha vida. Você precisa compreender como Deus lida com as nossas vidas e espelhar o seu amor dessa forma para o seu semelhante, a começar na sua própria casa, a começar na sua própria família.
Nós cantamos aqui de todo o meu coração, com toda a força que há em mim, a minha vida inteira para te conhecer. Ou seja, Deus, Ele de fato precisa ser amado sobre todas as coisas. De todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que somos. Mas esse mesmo Deus, Ele vai dizer que nós devemos amar a Ele, e a gente tem aquele ensinamento de que devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver essa régua subindo ainda mais. Ele vai dizer que nós temos que amar como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Então nós precisamos perdoar como Ele perdoou. Eu perdoei. Não abandonei meu marido. Eu não abandonei minha esposa. Não abandonei meus filhos ou os meus pais. Mas eu não confio nessa pessoa nunca mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Um ponto de equilíbrio para isso. O perdão, ele é precedido por arrependimento. Amém? É necessário que haja arrependimento para que você tenha um relacionamento restaurado. É assim o padrão também com Deus. Deus é um Deus de amor. Então significa que todo mundo vai ter comunhão com Ele. É necessário que haja um arrependimento. Amém? Antes, para se chegar a esse lugar da salvação, é necessário que haja primeiro uma fé no Senhor, um arrependimento de deixar a antiga vida e seguir no Senhor. Mas eu creio que eu estou ministrando a pessoas arrependidas. Amém? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E se você e a pessoa que está junto com você já vive essa condição, não há por que viver uma vida ressuscitando o tempo todo passado. Isso é um impeditivo para crescimento, para confiança. Nós temos ensinamentos que estabelecem bases de como a família vai funcionar. A Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, fazendo recordação dos pecados dela. Cristo amou a igreja, jogando na cara da igreja o passado dela. Na verdade, quando a Bíblia diz que Cristo nos reconciliou, Ele não levou em conta os nossos pecados. O pecado da humanidade caiu na conta de Jesus. Ele assumiu. E vez ou outra, nós vemos maridos que querem transferir toda a culpa para a vida da mulher. Isso é por causa dela, a síndrome de Adão. A gente vê a diferença da postura de Cristo para a diferença de Adão. Adão diz, a culpa é dela. Cristo diz, a culpa dela eu assumo em mim. Eu sou o redentor dela. Sabe, se nós queremos ter o modelo de sacerdócio como Cristo, nós precisamos ser aqueles que, por meio da palavra, vão promover redenção dentro dos nossos lares. Salvação na nossa família. Mudança. Agora, isso só acontece quando nós estamos dentro dos padrões da palavra de Deus. Amém? Amém. Como tem sido o seu relacionamento? Sabe, sempre e nunca são palavras que machucam demais no relacionamento. Mas você sempre faz a mesma coisa. Mas você nunca lembra das coisas. Sabe, às vezes não é que a pessoa nunca lembra. É porque no dia que ela errou, você ressuscitou todas as outras vezes que ela errou. Você lembra de todas as vezes que você disse, eu te perdoo, e aquilo é relembrado em você porque você está se relacionando com aquela mesma pessoa. Agora entenda algo, nós estamos crescendo juntos, amém? E nós devemos ser um instrumento de apoio e de crescimento para o outro, e não um instrumento de condenação e peso para o outro. Em Romanos 8, no verso 1, vai mostrar o que Cristo fez para que o nosso relacionamento com o Pai fosse um relacionamento perfeito. Ele vai dizer, não tem condenação para quem está em Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Sabe como nós vamos refletir a vida e a natureza de Deus se nós não queremos estar debaixo de condenação, mas nós queremos colocar o outro debaixo de condenação, o outro debaixo de peso? Eu não estou falando sobre ser omisso em relação a confrontos, correções, não é sobre isso. Mas o alvo da correção e da disciplina é a transformação do outro. E não o despejar das minhas frustrações.
não querer moldar as pessoas dentro daquilo que eu acho que ela tem que ser, mas daquilo que a palavra diz que tem que ser. Sabe, quando nós temos essa ação do sempre e do nunca, né? Isso é algo que desencoraja a mudança no outro, que desanima a mudança no outro. Às vezes você está vendo a pessoa se esforçando para mudar, tendo atitudes, demonstrando o interesse por melhora, mas, de repente, houve uma falha no percurso e quebra-se toda aquela ligação familiar existente. E não deve ser assim. Quando nós olhamos para o Senhor, nós aprendemos sobre como lidar com os relacionamentos, até mesmo dentro da esfera familiar. Perdão é algo básico na vida cristã. É algo que nós queremos tanto receber, mas a gente precisa também saber liberar perdão. Em Lucas, no capítulo 7, Jesus traz algo bem interessante. Lucas 7. No versículo 36, está escrito assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou os pés e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, tá? Se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer para você. Ele disse: diz, mestre. O mesmo homem que em pensamento estava condenando o Senhor, dizendo: se ele fosse um homem de Deus, ele saberia quem é essa pecadora, não deixaria ela nem chegar perto dele. Jesus disse: olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Ele: diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Jesus disse: julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher. Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse a ela: os seus pecados estão perdoados. O que nós temos aqui? Uma mulher se aproximando de Jesus, um religioso condenando a aproximação dessa mulher ao Senhor, e uma história contada por Jesus. Um credor tinha 2 servos, 2 homens que deviam muita coisa para ele. Ele perdoou a dívida de ambos. Quem vai amar mais? E a resposta é: aquele que foi perdoado de uma dívida maior. A questão que Jesus traz aqui é uma questão de consciência do que você foi perdoado. Às vezes a nossa dificuldade no perdão é que a gente não considera o tamanho da dívida que a gente tinha. Às vezes o sentimento de superioridade que existe em algumas pessoas é porque elas não recordam o tanto que Deus as perdoou também. Quando você entende o que o Senhor fez na sua vida, as suas desculpas em relação ao perdão, quando há um coração arrependido, elas são lançadas por terra. Porque nós também fomos perdoados de uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Jesus disse: quem muito ama, é porque muito foi perdoado. Deixa eu te perguntar, você foi perdoado de muito ou foi perdoado de pouco? Uma outra pergunta. Você acha, a gente está falando num contexto familiar, né, mas poderia ser de forma geral.
Você acha que a pessoa que está junto com você deve mais ou menos que você? Não precisa responder, não, principalmente se você estiver com a pessoa do lado. Você acha que essa pessoa devia mais ou menos que você? Na maioria dos casos, a gente tem uma tendência a achar que a gente sempre é melhor. Eu, às vezes, aconselhando famílias, casais, eu vou conversar com pessoas e falo assim, você acabou com a minha vida, destruiu a minha história. Acontece que, às vezes, eu conheço a vida da pessoa antes dela estar junto com aquela pessoa. A questão é, quando a pessoa entra para o relacionamento, às vezes ela acha que a vida que ela tinha antes é que era a vida perfeita. Esquece. Porque às vezes o que sobrou nessa recordação em relação ao passado, talvez era uma festinha com os amigos, talvez era um conforto na casa dos pais, mas se esquece o tanto que a pessoa que está ao lado fez ela evoluir, crescer, se desenvolver, o tanto que te confrontou. Ah, não, os outros relacionamentos eram melhor. Não, a pessoa que você conheceu numa noite só, não vai confrontar você, não vai corrigir você, não vai conviver com você tempo suficiente para ver que você tem coisas também que são complicadas. Você só vai conseguir construir uma vida saudável na sua família se você não ficar dominado por passado. Eu não estou falando sobre fazer de conta que não existe, mas estou falando em buscar situações, ajuda, aconselhamento, a palavra, para que situações sejam resolvidas. E não sustentando o nosso ego. E não sustentando quem está certo e quem não está. Olhando para o relacionamento com Deus. Ter em nós o desejo de sermos pessoas que restauram, que buscam a reconciliação. Em Mateus 18, Jesus ele traz aqui uma sequência de ensinamentos, e ele fala a respeito do confronto, da correção com o irmão que pecou, e depois, ainda dentro desse mesmo contexto, no versículo 21, Mateus 18, 21, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. E eu acho que ela cabe muito dentro do contexto familiar, porque se tem um lugar que você vai ter que exercitar perdão para manter um bom relacionamento, ele vai ser dentro da sua família. Quanto mais perto a pessoa está de você, a possibilidade de você se ofender mais com aquela pessoa é muito maior do que alguém da rua. Alguém que você nunca viu, alguém estranho para você, alguém que você não tem dedicado a sua vida, talvez ela não tenha um acesso tão grande aos seus sentimentos e às suas emoções. Mas alguém que convive junto com você, alguém que está do seu lado, a tendência é que, de repente, alguma ação dessa pessoa te deixe mais chateado do que se fosse outras pessoas. Mas em Mateus 18, no verso 21, a Bíblia diz assim, então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, é porque você não sabe, você está falando sobre perdão, mas você não sabe quantas vezes eu tive que perdoar. Deixa eu te perguntar, foram 7 vezes, assim, as vezes que você perdoou? Pedro achou que 7 talvez fosse muito, ou fosse um número bom, mas Jesus disse algo para ele. Jesus respondeu, eu digo a você, que não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Por isso que Jesus está falando a respeito do perdão, das inúmeras vezes que deve existir a disposição em nós de trazer perdão e trazendo um foco na questão familiar. Jesus conta, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos, um valor impagável, tá?
Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, tudo te pagarei. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Lembra que Jesus está falando isso para ilustrar o reino dos céus, tá? Teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, um valor muito mais baixo. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo, pagarei a você. A mesma coisa que ele disse ao seu servo, o conservo dele estava dizendo com ele agora. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pode parecer que não, pode parecer que dá para viver uma vida de relacionamento com Deus, independente de um relacionamento com o próximo. Pode parecer que você vai ser uma pessoa super espiritual na sua igreja, uma pessoa que prega, ensina, canta, serve, faz o que for e viver uma vida totalmente sem misericórdia com a sua família. Você pode ser o líder que tem misericórdia com seus liderados e ser totalmente implacável com seus filhos. Isso pode ser bom para a sociedade, mas Deus vê o que acontece quando a porta da nossa casa está fechada. E a nossa aprovação diante de Deus, ela começa no nosso lar e não o contrário. O homem que vai governar a igreja de Deus, a aprovação dele não começa na igreja de Deus, ele começa na casa dele. Essa é o padrão. E se há algo que nós vamos precisar ter com as pessoas ao governarmos a obra de Deus, vai ser compaixão. Vai existir correção, disciplina, confronto, tratamento, mas vai existir também misericórdia, graça. O que eu preciso entender é, eu dispenso a mesma graça com a minha família que eu tenho para as outras pessoas. Inclusive, isso é algo que a gente precisa avaliar em todos os aspectos. Às vezes você vê uma pessoa que é totalmente servidora no trabalho, mas não consegue pegar o carro para levar a esposa no salão. Eu cresci vendo esse tipo de situação, onde dentro de casa eu via pouca disposição. Se meu pai estivesse aqui, eu pedia perdão, né? Mas ele já está com Jesus, então... Gente boa demais para fora, mas muito indisponível para casa. Sabe, essa não pode ser a realidade da nossa vida. A gente precisa servir a nossa família. A nossa família precisa ter dedicação de tempo, da mesma forma que, ou mais, né, que a gente se dedica ao que acontece lá fora. Sabe, é claro que vai existir renúncias para seguir a Jesus. Se alguém amar mais o pai, a mãe, mulher, filhos do que a ele, não é digno dele. Amém? Mas faz parte do amar a Jesus, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Faz parte disso. Então eu não posso ter aquela síndrome do super-herói. Você já viu? Síndrome do Homem-Aranha. Mary Jane está sempre sofrendo. Não dá tempo. Ele tem que salvar o mundo. Tem que salvar o mundo. Parece que o mundo vai cair se ele não for lá no trabalho dele. O mundo vai cair se ele não disser para a pessoa: olha, daqui a pouco a gente resolve isso. Para o casado, o mundo vai cair se ele não tiver ir lá tomar o café da tarde com a mamãe.
Síndrome do Homem-Aranha, né? O herói, né? Quem sofre é a Mary Jane. Né? A gente precisa ter atenção à nossa família. A gente precisa ter tempo de qualidade à nossa família. A gente precisa servir a nossa família. E a gente precisa ter uma disposição de perdão também na nossa casa. Um amor, uma disposição. O desejo de perdoar. A história que Jesus conta que é muito interessante. A gente foi perdoado de uma dívida imperdoável. Ela tinha que ser paga, e Jesus pagou esse preço. A questão é, ele pôde nos perdoar. Ele quis nos perdoar. Qual a sua disposição para o perdão? Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre perdão, a gente não está falando sobre uma aceitação de um comportamento errado, não. O erro precisa de confronto. O erro precisa de correção, de um tratamento direto, sério, franco, verdadeiro. Isso precisa acontecer. O que eu estou falando é sobre quando já é visto o arrependimento, mas falta vontade de acreditar, falta vontade de confiar. Vou compartilhar algo que a gente vivencia a nível pastoral, e não é uma exposição daquilo que a gente tem em gabinetes, de algo pessoal. Não pense que é com você assim, porque são vários os casos, os pastores estão aqui vão concordar. A gente tem ensinado sobre família, sobre a postura que o homem deve ter. Uma postura firme, de liderança, de cabeça do lar, de se sacrificar pela família, de dar a vida pela família, de trazer correções à família. Tudo isso a gente tem ensinado. Do outro lado, a gente escuta esposas que reclamam que o marido não se posiciona, que não tem uma postura, que não resolve nada, que procrastina, que enrola. São vários casos que chegam assim. Então, a gente traz uma instrução para o homem. Olha, você precisa ser firme, você precisa se posicionar. E quando essa pessoa que a gente ensinou a se posicionar, ela se posiciona, do outro lado, eu não devolve meu marido. Devolve meu bebê. Eu prefiro ele daquele jeito. Talvez você vai dizer, mas pastor, é porque ele está errando na mão. Mas ele está começando agora, ele vai aprender. Se errar, tem uma conversa franca. Olha, espera aí, eu entendo pela palavra que é uma posição de segurança aqui para mim, mas não precisa ser ignorante, não. Pode conversar comigo igual gente, não precisa gritar, não. Tenham conversas maduras. Mas sabe de uma coisa? Às vezes não é nenhuma questão da pessoa estar sendo ignorante. É porque durante toda a vida você conviveu com alguém que nunca se posicionou, que quando se posiciona se assusta. Uma das maiores falhas que eu cometi como líder, e isso em todos os aspectos, era a falta de firmeza. Os maiores erros que eu cometi como líder é esse. Tenho procurado corrigir minha vida nisso. Tenho sido corrigido nisso. Ser mais firme, mais direto. É a postura que eu quero adotar. Eu, por um tempo, estive à frente de um ponto de pregação. Eu era querido demais do povo que estava comigo. Amado demais. Ganhava pão de queijo, bolo, doce. Era uma maravilha. Mas eu percebi, falei, não, gente, agora não tem pastor presidente para se posicionar. Eu vou precisar me posicionar. E o que aconteceu? Fechou? Peraí, volta. Não, mas olha o jeito que falou comigo. E não é porque o jeito estava agressivo, mas é porque a pessoa cria uma imagem de algo que não se sustenta. Liderança vai exigir firmeza. E vai existir perdão. Amém? O fato de ser firme não anula o perdão. Pelo contrário, é necessário que se tenha uma firmeza diante do perdão também. Jesus não disse, eu te perdoo, vai e continua pecando. Ele disse, vai e não peca mais. Mas a gente precisa tratar com essas coisas. A gente precisa dar crédito. A gente precisa confiar. Talvez você vai dizer, olha, eu não consigo. Você não sabe o que eu passei. Cada pessoa tem uma história mesmo. Mas Deus não é injusto, Ele não mandaria você fazer uma coisa que Ele não te desse capacidade para fazer. Deus não pediria algo de você
que Ele mesmo não te daria condições de fazer. É possível viver uma vida boa, mas você precisa aprender a lidar com o passado. A gente tem um personagem nas Escrituras, ainda no Antigo Testamento, e a história dele me chama muita atenção, José. José, ele sofreu muito, ele sofreu inveja dos irmãos, ele sofreu traição, ele foi vendido como escravo, mentiram contra ele, ele foi parar numa prisão acusado de uma tentativa de estupro, algo que ele não fez, correu risco ali de morte, ficou anos na prisão. Quando ele conseguiu ajudar uma pessoa na prisão, a pessoa saiu e ele falou, lembra de mim, e o cara esqueceu dele. Mas passou um tempo, quando o cara precisou, o cara lembrou dele. E ele foi lá e resolveu o problema, trazendo a revelação de um sonho que o faraó tinha. E o faraó precisava de alguém para administrar ali o Egito, e através da revelação e a sabedoria que José teve, o faraó viu a ação de Deus na vida do José e colocou ele num posto de confiança. E ele administra o Egito. E essa administração dele dá prosperidade àquele povo, segurança àquele povo. E aquelas pessoas que fizeram mal para ele, a própria família dele, quando veio o momento mais difícil, essa família foi ao encontro dele. E sabe, a decisão dele foi uma decisão de perdoar. Amém? Mas algo que me chama a atenção na vida, outra coisa que me chama a atenção na vida de José, eu quero compartilhar com você. Em Gênesis 41, nós estamos falando de um homem que fez isso ainda na antiga aliança. Um homem que não era nascido de novo, nem tinha o Espírito Santo dentro dele. Aqui fala sobre o nascimento dos filhos dele. E algo bem interessante. Verso 51, Gênesis 41, versículo 51. Diz assim, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer, prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Aqui foi quando José já estava em uma outra condição, Deus restaurou a vida dele, ele era um tipo de governador no Egito, já um homem próspero, casado, alguém que agora poderia servir a própria família, que há um tempo havia machucado ele, e ele tem os seus filhos. E José poderia, se não tivesse sido resolvido no coração dele a questão do perdão, reproduzir esse comportamento que tiveram com ele na vida dos filhos dele. Ser alguém fechado, alguém sem coragem de amar, de confiar, porque ele sofreu demais. Sofreu em muitas coisas, mas ele decidiu perdoar e ressignificar a vida dele. E ele dá o nome dos filhos dele de Manassés e Efraim, que significa esquecimento e prosperidade. Parece que a nossa vida não anda, parece que as coisas não dão certo, parece que a gente não prospera. Você não prospera se você não esquecer, se você não conseguir deixar para trás. Ele decidiu. Sofreu muito, mas ele decidiu. Sabe, a falta de perdão não é uma coisa que você está fazendo mal para outra pessoa. Ele não merece meu perdão. Minha esposa não merece, meu marido não merece. Não merece que eu esqueça. Eu vou lembrar ele até o último dia da vida dele, do que ele fez comigo. Meu pai não merece, minha mãe não merece ser perdoado. Deixa eu te falar uma coisa, a falta de perdão é algo que vai fazer mal a você também. É como alguém disse, né? Como aquele copo de veneno que se toma esperando o outro morrer. Amargurado todos os dias, infeliz todos os dias, carregando ressentimentos. A ideia do ressentir é isso, né? É você sentir novamente. Sentir várias vezes. Ressentir é isso. Cada vez que você vivendo ressentido, você está, na verdade,
sofrendo aquilo que aconteceu com você de novo. A gente precisa dar um ponto final nisso. Filhos que não avançam porque foram maltratados pelos pais. Existem muitas histórias de abusos, de rejeição. Mas você vai precisar entregar esse passado com o Senhor para viver uma vida nova. Você não precisa ficar carregando quem te ofendeu, quem te fez mal a vida toda nos seus ombros, não. E às vezes existe o caso da pessoa que não se arrependeu. Nesse caso, você não tem relação mais com ela, mas segue o seu caminho. Segue a sua vida. Existem pessoas que brigam no casamento, que na verdade ele não está brigando com o marido, ele está brigando com o pai, está brigando com a mãe, está brigando com o passado, né? É desproporcional, né? Pais, filhos. A gente precisa colocar um ponto final nessas coisas. Precisa construir uma vida nova, uma vida leve. Ah, já tentei, já conversei, não deu certo. Pede ajuda. O problema é quando você está mergulhado num ambiente onde, eu perdoei, mas as coisas não andam. Chega uma hora que você pode acabar perdendo a esperança de mudança, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, se você estiver disposto a se posicionar, você, a sua vida, é bem provável que quem está perto de você mude, é possível. Agora, mas ainda que o outro não queira a mudança, Deus é o seu Pai. Ele vai te abençoar o máximo que Ele conseguir. Ele vai cuidar de você o máximo que for possível. Mas perdão precisa fazer parte. Eu queria te encorajar a um aspecto prático mesmo da mensagem, sabe? Se você teve problemas no seu passado, você não é o único. Tem pessoas com histórias semelhantes à sua, pior, menos pior. Você não é o único a passar por isso. Mas você precisa tomar uma decisão de não deixar que o passado te prenda. Eu sofri muito com as palavras que eu ouvi na minha família. Mas isso não pode mais ter domínio sobre a sua vida. Deus está dizendo coisas novas sobre você. Eu sofri demais em outros relacionamentos. É por isso que eu não consigo confiar. Mas a pessoa que está com você não tem culpa disso. Mas eu sofri com a pessoa que está do meu lado. E eu não consigo acreditar, não consigo confiar, não consigo construir uma vida junto. Houve arrependimento? Houve. Então, aceita a mudança. Conta com a ajuda do Espírito Santo. Conta com a ajuda de Deus para reconstruir pontes, para reconstruir relacionamentos, sabe? Com o pai, com mãe, com irmãos. Irmãos, é um fato, nós temos uma família, nós somos uma família da fé no Senhor. Mas a Bíblia não ignora esses vínculos que existem de paternidade. O cuidado que a gente tem doutrinário é nunca sair de um extremo e cair no outro. Jesus, quando foi pressionado por Maria para fazer um milagre, ele falou assim: o que eu tenho contigo, mulher? Minha hora não chegou. Mas na cruz, ele olhou para ela e João, que estava do lado dela, falou assim: mulher, está aí o seu filho, está aí a sua mãe. Como se diz, um cuida do outro aí. Não é que ele deixou, não é que ele abandonou, não é que ele não se importava. A gente só precisa colocar as pessoas no lugar certo que elas têm. Mas o nosso coração precisa estar livre de mágoa, de ofensa, ter um coração perdoador. Isso vai fazer a gente avançar. Então, escolha hoje escolher as suas palavras, sabe?
Escolha hoje observar mesmo. Porque quando alguém está ofendido, chateado, ele vai dizer: nada mudou, nunca mudou, nunca melhorou. A gente ouve isso às vezes na igreja. Eu estou aqui há tanto tempo, nada mudou. E diz: eu conheci sua vida quando você chegou aqui. Te vi chegando por aquela porta parecendo um gadareno, carregando uma legião de demônio. Vai falar para mim que nada mudou? Talvez a gratidão foi embora e você não está conseguindo ver o que Deus já fez. Talvez você está querendo abandonar o barco. Talvez você não está aguentando a pressão de uma correção, de uma instrução. Mas Deus é um bom Pai. A gente vai construir famílias fortes. Amém? Não de fachada, não de aparência. Famílias reais. Ontem a gente teve um encontro de homens. Irmãos, foi bom demais. Bom demais. O pastor Rodrigo compartilhou com a gente sobre situações recentes que ele tinha vivido, sabe? Em família, os desafios. A gente tem desafio. Somos pessoas reais, gente. Tem coisas que a gente precisa mudar, crescer. Assim como você tem. Mas a gente não vai te indicar um caminho que a gente não já passou por ele, não. A gente está indicando um caminho que a gente já passou, um remédio que a gente já tomou. E está disponível. Amém? Queria que você ficasse de pé. Quero orar por você. Hoje, um pouco antes de ministrar, o Senhor compartilhou algumas coisas no meu espírito a respeito de tratar mesmo, sabe? De lidar com situações que não estão resolvidas aí em você. Nós não somos contra, irmãos. Em muitos casos a gente até aconselha nessa igreja. Então deixa eu dizer isso antes. A gente não é contra a ajuda profissional, terapêutica. Não somos. Mas existem áreas da sua vida que só o Espírito Santo vai entrar. A gente não está interessado em fazer uma terapia de 1 ano para tratar o seu passado, não. O desejo do nosso coração é pela palavra de Deus arrancar. Existem lugares que o Espírito Santo entra, irmãos, e onde ele entra, muda mesmo. Escolha viver coisas novas na sua família. Escolha viver coisas boas no seu casamento, com seus filhos. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão de deixar o que ficou mesmo, sabe? De construir mesmo novo. Deixa o Espírito Santo ministrar essas coisas no seu coração. Eu sei que essas coisas pode acontecer em família. Seria algo clichê, né? Dizer que algumas coisas acontecem entre casais, né? Essa ideia de ficar relembrando coisas. Mas não deixa de ser uma verdade quando o Espírito Santo nos aponta para coisas que realmente precisam de ser resolvidas, sabe? Você precisa fechar hoje essa lacuna na sua vida. E o Espírito Santo está totalmente interessado em te ajudar. Pai, eu te agradeço. O Senhor tem interesse em nossa família. O Senhor tem interesse em nossa casa. Pai, eu creio em lares que vão viver a prática da sua palavra e não vão viver debaixo de uma condenação, debaixo de julgamento, debaixo de falta de confiança, Pai. Pai, eu creio
nessa compreensão mesmo de perdão e de tudo novo, Pai. Famílias maduras mesmo, vivendo melhor no Senhor. Você precisa tirar isso, precisa decidir, escolher ser assistido pelo Espírito Santo. Eu percebo mesmo pessoas como que brigando com a verdade da palavra, dizendo eu não consigo, eu já tentei, não consigo. Você consegue, tudo que a palavra de Deus diz que você consegue. Pai, eu creio na ação do Seu Espírito em nossas vidas. Eu creio em coração dos pais sendo convertidos aos filhos, coração dos filhos aos pais. Nós viveremos, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, te damos graças, Pai.